Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha relacionado à saga Convergência. Essa é a terceira parte, eu já fiz de 10 edições, parte 1, 5, parte 2 mais 5, 5 agora na terceira parte, faltarão mais 5 para finalizar as 20 edições especiais relacionadas à saga Convergência. Galera, eu preciso contextualizar um pouco as coisas porque chegam novos inscritos no canal. Então vamos lá. Galera, Convergência é uma saga em que o vilão Telos, um arauto de Brainiac, ele resolve sequestrar diversas terras dos mais variados universos paralelos da DC Comics, tudo relacionado ao multiverso. Vai colocar no planeta Telos, o mesmo nome que ele, e cada cidade tem um domo que retira os poderes dos meta-humanos, eles não conseguem sair desse domo. Então, completados um ano da criação desse domo em volta da cidade, ninguém sabe o que está acontecendo ao redor, as cidades vizinhas elas entram em confronto, e somente a cidade vencedora sobreviverá. Galera, é uma saga que a DC, como eu falei, ela vai fazer uma auto-homenagem, ela vai abordar diversas terras que estavam esquecidas ali, então é muito bom para aquele leitor mais saudosista acompanhar alguns personagens que não estão mais em voga hoje em dia, até por conta dos novos 52. Então, galera, eu fiz uma seleção aqui das melhores histórias dessas 5 em ordem, então eu vou começar pela primeira que eu mais gostei. Superman, galera, essa edição aqui, ela tá entre as melhores desses especiais, se não for a melhor. Eu achei sensacional, olha só, aqui a contracapa, ela tem 148 páginas ao preço de R$ 18,20, mas é papel LWC. A primeira história, galera, relacionada ao Superman, escrita pelo Dan Jurgens, ele que foi um escritor durante muito tempo, na fase pós-crise do personagem, inclusive ele escreveu a morte do Superman, é um cara que entende do personagem, muito bacana a relação que ele faz do Superman se espelhar no Batman, que é um personagem que não tem poderes, e o Superman ele está sem poderes por conta do domo. E também tem uma relação muito interessante que eu não quero mostrar para vocês, com a Lois Lane. Algo muito importante aconteceu entre os dois personagens, uma ótima sacada aproveitando esse um ano do Superman sem poderes. Ó, deixo a dica para vocês aí. E além disso, ele vai enfrentar os heróis de outras terras. Olha só, vou mostrar aqui. Temos o Lanterna Verde, Absur, que é o Lanterna Verde que passou o anel para o Hal Jordan quando ele caiu na Terra. Temos o Cyborg, o Shazam, e o Superman sempre com aquela visão, né, de não entrar em confronto, ele tenta dialogar, mas os caras não querem saber de nada. Temos aqui Thomas Wayne da Terra 2, ele que é o pai do Batman, e na verdade, na história dele, quem morreu foi o filho, né? Na história tradicional, o Batman perdeu os pais, o Bruce Wayne, e ali é o contrário, o Thomas Wayne perdeu o Bruce Wayne. Uma trama bem interessante de ler, saudosista, uma exploração muito legal do Superman e de outros personagens relacionados ao universo dele. Gostei demais dessa edição. E novamente nós temos algumas explicações relacionadas ao personagem Superman. A próxima história é de Action Comics, mas o foco aqui é na poderosa, a prima de outra realidade do Superman, e ela vai confrontar esses carinhas aqui. Ó, Stalin, Lex Luthor, que é americano, né, mas está radicado na Rússia. Ele é casado com a Lois Lane, olha que bacana. Esse aqui é o universo de Red Sun, entre a foice e o martelo, e ela vai acabar confrontando a Mulher Maravilha. Uma história muito legal que aborda o lado pessoal da Poderosa, alguns traumas que ela tem, mas é uma história muito legal e muito interessante. E mais uma vez aqui é feita uma explicação sobre a origem da Poderosa, alguns retcons que ela acabou sofrendo. Para finalizar, Supergirl do Keith Giffen, galera, roteirista da Liga da Justiça Internacional, daquela fase cômica dos anos 90, um cara que manda bem demais nas histórias com mais humor. Essa não é a Supergirl legítima, né? A legítima prima do Superman, ela é uma criação do Lex Luthor, a Matrix. Ela é uma metamorfa, tal, meio bizarra. Aqui ela vai estar como sobre os comandos desse Lex Luthor de outra realidade, ela vai combater a Lady Quark e o Lord Volt. Uma história super bem humorada, divertidíssima. Um dos pontos altos em termos de humor dentre todas as publicações de Convergência. Então, galera, se eu fosse indicar um material para vocês, sem dúvida nenhuma, esse do Superman
vale a pena, é um material acima da média, não só dentro de Convergência, mas valeu a leitura. Liga da Justiça Internacional, 148 páginas, R$ 18,20. A outra edição que me agradou bastante, a Liga da Justiça Internacional, acabei de falar de Keith Giffen. A primeira abre uma história da Liga da Justiça comum, mas composta pelas membros femininas. Sim, Supergirl, Zatanna, a Jazz, a Vixen. Nós temos também a Mera, e eles vão confrontar, adivinha só, o Aquaman de ponto de ignição, aquele carinha que ficou surtado, que entrou em confronto com as Amazonas. Uma história muito legal, violenta também. Me agradou bastante essa publicação. A segunda história é da Liga da Justiça Internacional. Sim, galera. 1, 2, 3, 4. A segunda história é da Liga da Justiça Internacional, formado pelo Capitão Átomo, Besouro, Gelo, Caçador de Marte, temos aqui o Tornado Vermelho ainda, e eles vão confrontar outros membros da Liga da Justiça, de uma outra realidade, liderados também pela Mulher Maravilha. Tem o Besouro Azul também, que é esse carinha. E é muito divertida, tem um pouquinho de tom de humor, que é o que caracterizou a Liga da Justiça da América, do Keith Giffen, como eu mencionei até na história que ele desenhou, escreveu da Supergirl. Uma história bem bacana. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a arte. Para finalizar, a Liga da Justiça da América. Sim, Homem Borracha. E é até estranho ver essa imagem aqui da Sui, né? Ela que é a esposa do Ralph, que é o Homem Borracha. E galera, eu não consigo olhar para a cara dela e não pensar em crise de identidade, é sério, eu não consigo. Essa personagem ela ficou muito marcada e eles vão enfrentar o Sexteto Secreto. Deixa eu ver se eu acho a imagem deles aqui. Olha só, essa história é um pouquinho mais fraquinha se comparada às outras duas, mas ainda assim ela tem uma média bacana e eu indico aqui Liga da Justiça Internacional. Superboy e Aço, galera, olha só, capa bem bacana. Eu achei muito saudosista essa edição, até por conta desse Superboy aqui de jaqueta. Tem um outro grupo que vai aparecer na segunda história, eu vou mencionar para vocês. Mas como a gente está falando de crossovers, algumas coisas me incomodam quando tem alguns combates de personagens. Por exemplo, esse Superman que está aqui é o Superman de Reino do Amanhã. E o Superboy, ele vai acabar enfrentando a Liga da Justiça de Reino do Amanhã. E sinceramente não dá para aceitar o Superboy trocando porrada de igual para igual com esse Superman, que é um Superman do futuro, que já absorveu muita energia solar, ele está mais poderoso do que o comum, então ficou um tanto forçado, mas ficou uma história até interessante. Na segunda nós temos o Aço, e essa história aqui eu achei um pouco mais divertida, porque traz os membros do Jim 13. Sim, galera, criação do Jim Lee, olha só. Saiu aqui no Brasil pela Editora Globo, depois saiu pela Editora Abril, pela Editora Mitos. Olha só, galera. Jim 13, eu fiquei bem feliz de ver esses personagens novamente. Eles vão enfrentar o Aço, né? Aquele combate de vida e morte entre as cidades. Aí vai aparecer o Parasita. E será que eles vão unir forças para derrotar o vilão? É uma história bem simples, mas bem contada. Gostei dessa publicação, ainda que ela seja um pouquinho inferior às outras duas que eu mostrei para vocês. Mulher, Gato e Questão, galera. Belíssima capa. Aqui nós temos a contracapa com a personagem em questão. Na primeira história nós temos a Mulher Gato tendo que enfrentar o Batman de Reino do Amanhã. E mais uma vez me sinto incomodado da Mulher Gato, que sequer faz frente ao Batman da realidade normal da DC Comics, quanto mais vai fazer frente ao Batman do futuro, um cara todo tecnológico, acima do Batman tradicional que a gente conhece. Me incomodou bastante, mas é uma história bem legal e tem um final surpreendente que eu acho que daí compensou esse tropeço aí do confronto entre os dois personagens. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. E depois nós temos a Questão, uma história, ao meu ver, melhor do que essa primeira. A René Montoya é a Questão, ela está relacionada com o Duas Caras, eles são amigos e tal. Duas Caras vai ter que enfrentar a sua versão de outra realidade. Tem a participação da Caçadora, da Batgirl, tem aquela relação da René Montoya que foi namorada da Batgirl, rola aquele um pouquinho de ciúme com relação à Caçadora. Uma edição bem bacana, gostei dessa história da Questão. Fica a dica desse material que manteve até uma boa média.
Para finalizar, Esquadrão Suicida, 52 páginas, menos páginas que os materiais anteriores, custa R$ 7,20. Eu não gostei da arte do Tom Mandrake, achei uma arte um tanto fraquinha, olha só. E o Esquadrão Suicida tradicional vai receber o reforço de outros membros, como o Super Cyborg, olha só. Temos aqui o Exterminador também, a Hera, o Pistoleiro, o Bane. Eles vão reforçar esse grupo do Esquadrão Suicida que precisam combater a cidade rival, que é simplesmente liderada pelo Lanterna Verde de Reino do Amanhã. Lanterna Verde de Reino do Amanhã, que é basicamente a própria bateria de OA. Ou seja, é um cara de um poder imenso. E mais uma vez nós temos um crossover mal escrito se a gente analisar por essa parte de combate entre os personagens, até porque o Lanterna Verde ele é muito poderoso, teria que ser um grupo muito mais forte, porque não é todos esses personagens que vão confrontar ele, mas é uma trama que tem um final também bacana, uma reviravolta na trama que é interessante, mas eu diria que dentre todas aqui é a edição mais fraca. Mas dessa leva de 5 materiais que eu separei para vocês, eu diria que eu fiz da parte 1, a parte 2, esse da parte 3 são os que tiveram melhor qualidade. Então não se engane quando eu falar, por exemplo, que esse do Esquadrão Suicida, ele ficou em último dentre esses aqui, mas ele ficaria à frente de vários outros que estavam listados na parte 1 e na parte 2. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dá o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal Central HQs. Falou galera e ficamos até a próxima. Fui!